Varginha é um município localizado no sul de Minas Gerais, a cerca de 300 quilômetros de Belo Horizonte. Em meados da década de 1990, a cidade era conhecida pela economia ligada ao café, pela tranquilidade do interior e por uma rotina distante dos grandes centros urbanos. Nada indicava que aquele lugar se tornaria palco de um dos episódios mais controversos e debatidos da história brasileira. No início de 1996, Varginha seguia normalmente seu cotidiano. Escolas em funcionamento, comércio aberto, ruas movimentadas, como em qualquer outra cidade de porte médio do interior mineiro. Até que em janeiro daquele ano, uma sequência de relatos mudaria para sempre a relação da cidade com o imaginário popular. 20 de janeiro de 1996. Naquela noite, 3 jovens afirmaram ter visto uma criatura estranha em um terreno baldio da cidade. Segundo seus relatos, o ser teria aproximadamente 1,5 metros de altura, olhos grandes e avermelhados, pele escura e aspecto incomum. As jovens relataram medo imediato e descreveram a criatura como algo que nunca haviam visto antes. A história rapidamente começou a circular entre familiares, vizinhos e moradores da região. Descendo assim com as meninas, né, as 3, e nós 3. Aí de repente, assim que nós olhamos pra lá, assim, aquela coisa estranha, redonda, nossa, tava super estranho. A gente ficou com tanto medo que não ficava observando muito, não. Aí daqui a gente já correu pra lá e desceu. E quando a gente tava descendo, a gente foi olhando pra trás e viu ele ali. E tava na mesma posição e não mexeu nada. Tinha perna e braços normal, de um homem normal, assim. Mas que a gente olhou direito não era assim, um homem. Tinha chifres, tinha assim, a pele marrom, parecendo que passou com algum óleo no corpo. Tinha um pé grande, uns olhos super regalados, vermelho. Corpo bem com as veias estufadas, essa tipo que tivesse lutado, não sei. Eu tava com as veias do corpo tudo estufado. O corpo dele também, que ele tava agachado com a mão no meio das pernas. Se fosse um homem, assim, agachado ali, eu tinha coragem de passar aqui com as 3. A gente cortava e ia embora. Mas uma coisa tão estranha daqui, a gente não teve coragem. Nossa, mas de jeito nenhum. A mãe de Liliane e Valquíria, Dona Luísa, acredita na história das filhas, mas ela acha que o ET não foi capturado. Ele estaria escondido perto do local onde apareceu, num bosque de eucaliptos. Elas estão falando a verdade, eu dou a minha palavra, porque elas não iam brincar com uma coisa tão séria desse jeito. Isso eu confirmo, 1000 vezes se for preciso. O curioso é que na vizinhança ninguém viu nada. Nesta história do ET de Varginha, quem parece saber de alguma coisa foge das câmeras. Algumas testemunhas dizem que a estranha criatura passou pelo hospital regional. Esta mulher afirma que o porteiro do hospital confirmou essa versão. Ele me disse que realmente estava no hospital, mas que tinha sido transferido para outro. A testemunha diz que também conversou com uma enfermeira do hospital. Só que ela disse que não podia ver, ele estava em balão de oxigênio, não tinha autorização nenhuma. Mesmo se tivesse autorização, ela não me aconselharia a ver, porque eu ia ficar muito impressionada. Outra mulher confirma ter ouvido a mesma história. Uma pessoa me notou que trabalha lá, que uma pessoa responsável pelo autópsia se desviou e que já teria saído de lá. Moradores afirmaram ter visto luzes incomuns no céu, movimentações estranhas durante a madrugada e um clima fora do comum na cidade. A partir desse momento, o caso deixou de ser apenas um relato isolado e passou a ganhar proporções maiores. Pouco tempo depois, surgiram informações sobre uma intensa movimentação de veículos militares na região. Caminhões do exército teriam sido vistos circulando por bairros da cidade e nas proximidades de um hospital local. Relatos apontam que militares estariam envolvidos em uma suposta captura da criatura descrita pelas jovens. Essas informações, no entanto, sempre se basearam em testemunhos e nunca foram confirmadas oficialmente. Naquela data, o primeiro acontecimento de que se tem relato foi à 1h da manhã.
A 10 quilômetros de Varginha, um casal de agricultores acordou assustado com o barulho dos animais agitados. Ela olhou e viu um objeto passando aqui, rapaz. Ela me chamou. Eu olhei, o que é isso? Aí eu vi. Mas ele estava passando a que altura, mais ou menos? Ah, tinha uma altura de uns 5 metros, mais ou menos. Baixinho? Baixinho. Poucas horas depois, às 9 da manhã, crianças que brincavam no bairro Jardim Andere, na zona sul de Varginha, teriam visto uma figura estranha dentro de uma construção. De acordo com um relato, o ser se parecia com uma pessoa e um animal ao mesmo tempo. Os bombeiros foram acionados e, segundo testemunhas, teriam capturado a criatura com uma rede e a levado para a Escola de Sargentos das Armas do Exército. Um dos policiais militares que teria capturado o ET morreu dias depois de uma infecção generalizada. O suposto ET teria sido capturado ainda naquela noite por 2 policiais que o levariam para o hospital regional da cidade. A movimentação de militares da PM, dos bombeiros e do Exército no bairro Jardim Andere assustou os moradores e aguçou a imaginação. A direção do Hospital Regional permitiu que nossa equipe percorresse as instalações. Se o alienígena passou por aqui, com certeza já se foi. Olha, aqui no Hospital Regional, que dou toda a certeza e estou convicto disso, aqui não internou ninguém com qualquer característica acima de um ser humano. Se tiver alguma coisa que a prefeitura possa fazer para tranquilizar a população, nós a faremos. Mas o que eu gostaria de tranquilizar é que nós não temos nada, nenhum dado concreto, nenhum dado que possa nos conduzir a esse fato que está sendo especulado aqui no nosso município. Mas tem gente na cidade que pensa de outra forma. O advogado e professor Ubirajara Rodrigues, que também é ufólogo, disse na TV que encontrou indícios de que a história é autêntica. Nós não vamos abandonar o caso, evidentemente que não. Todas as informações serão bem-vindas. Ubirajara Rodrigues acredita no relato das meninas. Pela nossa experiência em ufologia e após todas as análises básicas de observação que nós fazemos de depoimento, eles são absolutamente sinceros. Existe por parte das garotas manifestações, inclusive de distúrbio emocional, que nos leva a crer que elas realmente estão dizendo a verdade. Décadas depois, o que se tem são relatos, versões oficiais e lacunas. Não existe uma conclusão definitiva aceita por todos. Para alguns, tudo não passou de um equívoco, alimentado pelo medo e pela imaginação. Para outros, algo de extraordinário foi ocultado ou nunca plenamente esclarecido. Já passou tanto tempo, para mim parece que foi ontem, né? Então ele fica assim, fica gravada essa história, não tem como apagar da mente. A gente veio por aqui, na verdade, esse pedaço aqui não tinha casa. Esse bairro estava aumentando, então era um loteamento. Início de loteamento. Aí a gente cortou caminho por esse pedaço aqui, ó. Pra chegar no terreno. Aí a gente cortou caminho, né? Desceu o trilho aqui até chegar nesse terreno. Aonde foi tudo aconteceu. Quando a gente cortou, mato rasteiro, não tinha mato. Era 3 horas da tarde, um sol rachando, um sol aí, gente, quando a gente passou por ali e viu a criatura, que foi aquele pânico, aquele desespero, aí a gente fez esse caminho até chegar no nosso bairro e encontrar com a minha mãe. E foi um dia que eu não gosto nem de lembrar. Foi um dia terrível, um dia sofrido, um dia de lágrima, porque eu não sabia o que eu ia fazer, realmente o que as meninas tinham visto. E a gente não sabia o que dava para elas, porque ficaram muito nervosas. Infelizmente a gente não sabe o que era. E foi muito terrível, uma coisa que se fosse para repetir de novo, eu não queria. Nem que eu se tornasse a mulher mais poderosa do mundo, porque realmente só eu e Deus que sabe o que nós passamos. Foi muito tempo de sofrimento. Você não vive da mesma forma que você vivia, né? Você fica sendo assim, tipo assim, muita gente pergunta, você é mentirosa, isso aí não aconteceu nada, não teve nada em Varginha. Outros falam que nós fizemos para eu e as meninas, fizemos para aparecer. Hoje, Varginha segue sua rotina normal. A cidade cresceu, mudou e se desenvolveu. Mas o episódio de janeiro de 1996 permanece vivo na memória coletiva. Um caso que atravessou gerações,
ultrapassou fronteiras e continua sendo discutido. Não pelo que foi provado, mas pelo que jamais foi completamente explicado. Os fatos foram apresentados, os registros permanecem, as respostas nem sempre esclarecidas.